Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e a Faculdade de Educação estão outra vez apresentando o programa Um Fato, Duas Visões. O nosso convidado de hoje é o professor Ari Heffel. Certo? Falei certo, professor? Falou certo. Então, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar no programa de vocês. E, como sempre, Juntas. junto com a gente, a nossa outra visão. Outra visão, é. Qual As é duas a primeira visões. E a segunda a gente nunca sabe. Nunca sabe. Precisa ter um sentido de vida? A gente sente essa necessidade, porque de algum modo, lá pelos 4, 5, 6 anos, nós nos damos conta de que nós vamos, assim, de duas verdades fundamentais. A primeira é que nós estamos sendo, e a segunda é que a gente vai deixar de ser. Ou seja, nós vamos morrer. Todas as crianças têm essa percepção? Até os 6 anos de idade, 7 anos, com certeza, todas têm. É muito interessante como elas adquirem a partir de uma vivência de uma primeira perda, uma perda grande, e ela se dá conta de que ela não pode tudo mais. Então ela tem que escolher. E escolher envolve angústia. E esse tempo que sobra, que é um tempo que vai se esgotando, tem essa necessidade. Como eu posso escolher esse tempo do melhor modo possível? Você fez uma observação curiosa que se diz assim, é quando ela tem uma experiência de morte. E há uma ideia assim, na nossa cultura que a criança ela deve ser retirada dessa experiência, né? Levá-la no velório, dizer que morreu. Você acha que é importante essa experiência para que ela possa compreender o sentido da sua vida? Eu acho que é inevitável. É inevitável. Quando o pai chega para ela e, por exemplo, fala, olha, agora aqui é a cama do papai, você vai lá para a tua cama, porque é aquilo, lá no lugar da mamãe fica o papai, ele já sente uma perda tremenda, né? Freud mostra isso lindamente em Édipo, eu acho isso muito bonito, mas acho que não vale a pena entrar em detalhe aqui, porque é meio complicado, mas ela entra em primeiro contato com a perda e com a irreversibilidade das coisas, né? Ela percebe que, sei lá, a mãe pega um peixe e faz uma sopa, mas depois ela não consegue mais fazer da sopa o peixe, né? Então ela vai se dando conta que tudo que está aí, de algum modo, vai deixar de estar aí também. Então você não estava falando da morte específica, a vovô morreu. Não. Mas desta mudança importante que torna algo desaparece da tua vida por algum motivo. Isso, e que não tem retorno, quer dizer, de algum modo é irreversível. Essa ideia a criança tem. Antigamente tinha lá pelos 5, 6 anos de idade, hoje muitas vezes com 4, mas todo ser humano tem, e a partir daí ele começa a pensar o que eu faço com esse tempo que eu tenho. Eu queria ter uma curiosidade. Quando eu fui para a Califórnia, uma das escolas de crianças pequenas, a partir de 3 anos, tinha uma programação que era o cemitério dos animais, para que a criança tivesse contato com a perda e o que fazer na hora da perda, durante a perda e pós a perda. E as experiências foram bem sucedidas, quer dizer, usar os animais desde o velório, desde o sepultamento, e estava dentro da escola. Como você tem a brinquedoteca, tinha lá. Chamado, inclusive, de cemitério. Como você vê isso? Eu vejo com bons olhos. Na verdade, a morte não precisa ter um peso que normalmente parte de algumas culturas dão. Ela pode ser lidada de um jeito muito mais simples. E lidar assim, de modo simples com a morte, eu acho bastante interessante e não vejo problema para a criança. É lógico, se a criança se defronta com a morte e o adulto faz um drama muito grande, uma grande tragédia, faz uma cena muito grande, ela incorpora isso, porque tem uma coisa que a gente chama de maternagem, né? Que a criança vai buscar no adulto como ela deve reagir nas primeiras situações fundamentais. Então, ela fica mais ou menos assim, sei lá, você pensa 3 mães num parque conversando num banco e as crianças estão brincando e de repente uma criança leva um tombo e cai, né? Se a mãe olha e fala, você levou um tombo, não sei o que tal, que engraçado, tal, e tudo bem, nenhum problema. Se a mãe se assusta e fala, o que foi, aconteceu, machucou, não sei o que, ela começa a chorar. Então ela vai significar muito a partir do olhar da mãe.
E, na verdade, não só da mãe, do pai também, mas a gente chama isso de maternagem. Então, se ela vê o adulto se relacionando com a morte de um modo mórbido, né, ela vai ter esse peso, mas não é necessário que ela precise ter. Então, esse tipo de experiência, que é uma experiência que, vamos dizer, naturaliza, torna a relação com a perda uma coisa um pouco mais simples, eu acho muito bom. Que tem algumas questões em relação à temática. O sentido da vida pode ser ensinado? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, no momento que você se dá conta de que o teu tempo vai se esgotando, e lógico que isso vai ficando mais visível e mais forte à medida que você envelhece, primeiro isso cria uma certa culpa, que é constitutiva do homem, quer dizer, todo homem tem, e à medida que ele vai envelhecendo, cresce, que é tudo que ele, não que ele fez, Todo no sentido de... tem. Todo ser humano tem, As verdade. mulheres também verdade. têm. Bem colocado. Eu não quis ser politicamente correta, mas acho que é importante pensar que o ser humano tem. Todo ser humano tem. Então, isso é extremamente, quer dizer, vividamente muito forte. Uma culpa, não pelo que eu fiz, no sentido de ter violentado algum valor, um esquema de valores que eu tenha, mas a culpa pelo que eu deixei de fazer, ou seja, as minhas possibilidades que não foram realizadas. Todos nós temos isso, e isso vai crescendo com o tempo, né? Então nós temos essa culpa, e à medida que a gente vai envelhecendo, o futuro vai ficando menor em relação ao passado, então começa a ter uma urgência muito maior em relação a o que eu faço com isso. Isso pode ser significado, isso pode ser usufruído, eu posso resolver viajar de barco, eu posso resolver defender uma causa, aí varia como cada um vai tentar preencher, mas a necessidade do preenchimento existe, nem sempre a gente consegue. Sim. O significado da vida, ele vem para nós, a gente dá. De onde, né? Qual é esse movimento? Eu diria que, assim, na verdade, não são duas coisas meio separadas, significado e vida. O significado é parte da vida. Quer dizer, se a gente chamar a vida como aquilo que a minha relação com as coisas, né, eu, de algum modo, busco integrá-las. É como se juntasse várias fotografias esparsas e fizesse um filme. Eu tenho uma necessidade de construir um eixo, de ter um filme, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui tem a ver com as minhas outras coisas. Como é que eu penso, como é que eu organizo isso? Então, nesse sentido, a questão da significação desse tempo é muito importante. E existem algumas experiências ou vivências que favorecem a construção desse fio, ou ele depende disso? Eu acho que tem muita gente que isso é dado de uma vez, assim, por uma revelação, vamos dizer. Eu acho que algumas pessoas ficam eternamente procurando e não acham, né? Agora, o que eu acho possível é a gente construir uma abertura para essa possibilidade. Eu acho que a gente não consegue formalizar isso totalmente, mas a gente tem participação, mas uma abertura frente às coisas, uma abertura frente a essa necessidade que me possibilita procurar, ver como é que isso daí. Por exemplo, contemplação da natureza, sair um pouco do ritmo dia a dia de São Paulo e poder parar, poder olhar um pouco de ócio. Esse tipo de situação facilita pensamentos que podem trazer um significado, um sentido maior. Um sentido que não se esgota imediatamente, numa faseção imediata, mas algo que percorra um pouco a minha linha, meu movimento, o chamado a minha vida. Esses sentidos que você está falando, tem dimensões, por exemplo, uma dimensão mais religiosa, uma dimensão mais familiar, uma dimensão mais educativa. Existe isso ao buscar mais econômica, então ideológica. Sim. Então, como você vê articulando tudo isso? Acho que nós tendemos a dar uma certa prevalência para um ou outro,
Podemos ficar com 2 ou 3, não é necessário que haja exclusividade de uma única perspectiva, mas de algum modo há uma... eu escolho algo como principal, como fundamental. Por exemplo, eu chego à conclusão, estudo história na faculdade, percebo que a história se repete numa série de aspectos e que várias revoluções se deram e no final foi troca de pessoas lá em cima, de poder, mas tudo permanece a mesma coisa. E chego à conclusão de que uma verdadeira revolução se dá através da educação, uma coisa de longo prazo. Então me identifico com isso, começo a pensar em educação, entro em contato com a educação, percebo que a educação tem uma série de problemas, começo a pensar como eu posso contribuir, eventualmente ajudar essa questão, e de repente educador para mim é uma questão que parece ter um significado maior do que, sei lá, mudar de marca de automóvel. Sim. Você, quando vai falando, me dá um pouco a sensação, e eu posso estar errada, de que é um percurso pessoal, quase solitário. Num certo modo, bastante solitário. Eu posso passar para o outro o significado para mim, mas ele é absolutamente meu. Fala da minha relação com as coisas. É o modo como eu organizo as coisas, como eu coloro, como eu sublinho, como eu enxergo as coisas. Quer dizer, é a minha participação nelas. Então, nesse sentido, quer dizer, eu, ao atuar numa direção com sentido de vida, eu me envolvo com muitas pessoas. Mas esse significado, ele é absolutamente individual no seu sentido mais, eu diria, profundo, mais pessoal, interno. Como você vê a influência da cultura? Porque nós temos isto. E às vezes a gente sofre a influência da cultura. Por exemplo, no papel de mãe, né? No papel de avó, porque as pessoas falam, a avó é tomar conta dos netos. Eu penso diferente. Então, sabe, então você vai contra a cultura, parece que o teu sentido não é o sentido mais aceito, ou acolhido, ou correto. Quer dizer, você de repente parece que está sempre desviando. Como fica isso? Então, não dá, eu acho que não dá para pensar o homem sem cultura. Sim. Né? De algum modo, o homem se diferencia do animal, A própria basicamente... concepção de ter significado da vida está inserido numa cultura, Sempre, não é? sempre. Mesmo que eu me rebelo contra ela, também já é prevista pela própria cultura e avaliza a própria cultura um certo movimento de contestação também, né? Então, eu acho que não dá para escapar da cultura e a cultura influencia as minhas decisões e o meu modo de ser. Agora, não acredito que determine, no sentido de que há uma participação minha, uma construção minha nessa relação, onde eu vou, de algum modo, num primeiro momento, quando nós somos muito infantis, a gente experimenta. Isso é muito doce, isso é muito azedo, aquilo é meio amargo. Depois a gente começa a sofisticar nos nossos critérios de escolha, mas de algum modo sempre vão ter essas escolhas. E aí o modo como eu me relaciono com todas essas, vamos dizer, com a cultura em todos os seus aspectos, vai de algum modo me constituir. Tem umas frases, uns chavões que a gente escuta por aí, queria ver a sua opinião. Minha vida não tem sentido. Não tem, então não tem sentido, não tem nada, né? E aí? Tem pessoas que pensam que não tem sentido, nada tem sentido. Eu quase vou juntar a minha pergunta dela, porque acho que pode dar um mix legal. Que eu estava aqui pensando, você disse em algum momento, existem pessoas que encontram o sentido da vida, outras que têm esse sentido quase como revelação, e alguns que seguem procurando o sentido da vida. Né? E se não temos, se não encontra, isto é ruim, é bom, não tem... Então, num determinado nível, a gente poderia dizer que procurar o sentido da vida, para nós, já é um sentido. Mesmo que eu não encontre alguma coisa maior e fique vividamente vinculado a ela. Eu acho, e eu no consultório recebo uma quantidade bastante grande de pessoas
que têm a queixa de falta de um sentido. Então, eles se relacionam com a vida como se fossem vivências separadas que não são capazes de integrar. Porque esse sentido integra. Ele faz, assim, entre duas possibilidades, eu vou escolher uma porque ela é mais próxima desse meu sentido. Na falta de um sentido, elas ficam esparsas, elas não fazem um filme, ficam fotografias esparsas. Eu fico com dificuldade de memória, ter um problema de identidade, muitas vezes depressão, inclusive. Então, nem todo mundo tem claro o sentido de vida. Eu acho que todo ser humano tem a necessidade do sentido de algum modo. Ele não precisa ser nada sofisticado, mas tem essa necessidade, mas nem todo mundo encontra. Não é? Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, um trabalho psicoterápico no sentido maior, não no sentido clínico restrito do termo, uma coisa ligada à psicopatologia, etc., pode ajudar nesse sentido. Quer dizer, você não precisa estar mas... doente, deprimido, você ter uma psicose, né? Assim, nem todo mundo que vai procurar uma terapia para criar um sentido para a vida precisa necessariamente estar tendo uma doença que é definida aí pelos médicos, pelos psiquiatras. Exatamente, exatamente. Aliás, eu diria que muita gente que hoje vai ao consultório do psicólogo, às vezes inclusive do psiquiatra, não tem nenhuma doença no sentido mais formal do termo, mas ou já vai chamar essa necessidade de busca de sentido e esse não achar de depressão, né? Porque a palavra depressão vem ganhando cada vez contornos mais abrangentes e, portanto, pega cada vez mais mais população, né? Então, quanto mais se abrange a ideia de depressão, antigamente depressão não tinha nada de tristeza, por exemplo, hoje a depressão tem tristeza, né? Então, você facilita a vida das indústrias farmacêuticas e, de algum modo, você poderia chamar isso de depressão também. Mas eu acho que dá para pensar um ser humano aspas, normal, até saudável, né? Normal, na verdade, fala de média, não fala de saúde, que não está com nenhum grande problema neurótico, etc., embora todos nós tenhamos alguma coisinha sempre, e que vem para o consultório em busca, de fato, desse sentido. Ele está sentindo a vida dele vazia. Então, quando esse vazio existe, procura-se psicólogo, porque falam que isto é filosofar. Então tem que ter uma filosofia de vida, né? Então eu acho que tem várias formas de busca. Eu acho que filosofar é uma busca interessante também, né? Acho que não é do monopólio da psicologia ou da psicoterapia esse trabalho. Eu acho que sim, a psicoterapia tem muito a oferecer. Mas, por exemplo, mergulhar, quer dizer, na verdade, aí é assim, não seria estudar a história da filosofia, sim, ou conhecer somente os filósofos, mas seria filosofar. Filosofar. Né? Pode ser um caminho muito interessante. Você acha que a forma como a nossa sociedade se constitui hoje, em termos de poucos espaços de reflexão, poucos espaços de estar consigo mesmo, essa coisa, parece que sempre que eu estou aqui, eu estou perdendo alguma outra coisa. Todo mundo está se divertindo muito. As próprias redes sociais, nessa emergência, elas são propícias a retirar esse sentido da vida? Ou pelo menos não facilitar o advento. Eu acredito muito nisso. Quer dizer, pessoas andam, eu diria que é o corredor aqui da universidade, da PUC, o trânsito dele piorou muito por conta do celular. Todo mundo vendo o celular, você já não consegue nem cumprimentar algumas pessoas porque ela está todo mergulhado no celular. A conversa por celular numa mídia social não vai ter o mesmo efeito do que você sentar com alguém e conversar sem ter uma pauta muito delineada e poder conversar mesmo. Quer dizer, eu acho sim que nosso tipo de vida numa cidade grande, no ritmo que a gente vive em São Paulo aí, é muito violento nesse sentido. Você sai 50 quilômetros de São Paulo, muda o ritmo das coisas, dificulta um pouco, sim.
Não impede, mas dificulta um pouco, sim. Eu fiz uma fantasia, acho que até dando um exemplo do que você está falando, né? Porque essa discussão em termos de escrita via Facebook talvez não me ocorresse, né? Mas a gente está muito preocupada com a violência da cidade de São Paulo e você usou essa palavra violência num outro lugar. E aí eu fiz uma conexão, né? Que talvez a violência explícita que a gente vive hoje seja fruto da violência a que a gente está exposto, no sentido de não poder estar consigo, de não poder construir um sentido? Eu acho que sim. Eu acho que não é a única forma de se enxergar efetivamente, mas eu acho que é um dos fatores importantes. Eu não me reconheço, vejo como parte de uma massa que nem chega a ser um grupo, uma comunidade, eu não me sinto pertinente a nada, mas eu sigo uma massa, há uma ditadura sem um ditador específico, eu devo fazer o que as pessoas fazem, eu devo me chocar com as pessoas que as pessoas chocam, eu devo assistir o que as pessoas assistem, eu devo reagir como as pessoas devem reagir. Devo curtir a vida. Então há uma ditadura de um agente, de um impessoal, não há uma figura lá, um grande irmão que está decidindo por mim, mas é um todo que dita o meu cotidiano e eu fico mais um elemento desse agente e perco um pouco a minha individualidade. Então, eu acho que o tipo de vida que a gente tem, sim, é um tipo de vida que não facilita. Mas eu vejo simultaneamente uma emergência de muita gente indo fazer tai chi, yoga, meditação, uma série de atividades que buscam... exatamente. Eu sinto assim uma preocupação ali, que eu vejo proliferar muitas religiões ou, sabe, subsistemas, dizendo, eu vou te dar um sentido. Aliás, a chamada é, você que não sabe o que fazer, eu sei, venha para cá. E aí tem a A, B, C, D, E, tem tantas que quando eu passo nas ruas, fico até surpresa de tantos nomes que eles criam para essas chamadas. Como você vê que outros setores, por exemplo, como a própria psicoterapia, que eu acredito, tem menos chamada do que essas questões mais religiosas, sabe? Que chama essa população mais simples e que vai para lá buscar sentido de vida. E não é só a população mais simples. Como você vê isso? Como nós podemos... Não digo frear. Como a gente pode lidar com isso? Porque eu sou da educação, né? Vejo isso, o pessoal vai procurar mesmo. Eu acho que é muito difícil, na verdade, exercendo a crítica. Sim. Quando eu busco em mim algum sentido e não acho, e o outro promete dar para mim, isso é altamente sedutor, né? A religião, acho que a gente precisa fazer uma distinção entre religião e religiosidade, né? No sentido de que, de algum modo, o ser humano exerce uma religiosidade sempre, mas isso não significa ir no templo, na sinagoga ou na igreja e comportar de um modo ABC, mas todos nós temos crenças, né? Agora, quando alguém se propõe dá para mim isso que eu sinto necessidade e eu não encontro em mim, isso é altamente sedutor, né? Eu acho que o único jeito, e muito parcial, e nem sei se muito efetivo, é exercendo a crítica, quer dizer, perguntando de cada uma dessas coisas se ela realmente corresponde ao que eu penso, o que eu sinto. Uma vez um pai me perguntou, muito preocupado, em relação ao que é melhor o filho fazer hoje em dia para ganhar dinheiro. Eu falei, seja guru. Né? Se você for guru, não importa o que você diga. Como nós temos bilhões no planeta, sempre vai ter alguns milhares de seguidores. O problema não está no que você diz, mas no modo como você diz. E se nesse modo como você diz há uma sedução de venha, eu tenho o caminho, eu vou te dar o que você procura, é bem sedutor. Bem sedutor. Por outro lado, acho que também a gente vai encontrar as pessoas que vão atrás de vários caminhos e não vão achar nenhum, né? Porque não estará em lugar nenhum. Ou a busca está o sentido está na busca. Eu, na verdade, até diria o seguinte, que o melhor modo de se relacionar com isso
não é o resultado final, não mas é o é resultado. justamente o processo todo, né? A ideia de horizonte é interessante porque à medida que eu caminho para o horizonte também anda. Então, na verdade, se eu chegar assim, só vou concluir de que minha vida foi boa se eu chegar no horizonte, vai ser um desastre, porque eu nunca vou chegar no horizonte. Agora, se eu sou capaz de, ao ir ao horizonte e enxergando no meu caminho tudo que se passa, e de algum modo buscando significar, buscando integrar as minhas experiências a uma história, no sentido de significação para mim, etc. Então, eu acho que esse caminho pode ser muito bom. E não é necessário que eu sempre tenha o mesmo sentido, nem que esse sentido esteja ele é dado como absolutamente verdade. Aliás, eu acho que é interessante você ir questionando de tempos em tempos aquilo que você agarrou. Então não é que exista um sentido, nem que exista o sentido. Isso. Mas existem sentidos que a gente vai construindo. O nosso tempo vai terminando e eu tenho um minutinho para você falar alguma coisa que você tenha vontade de falar que a gente não perguntou, ou que nos escapou, e se despedir do nosso público. Eu acho que, independente de todos os sentidos que a gente possa procurar, se a gente vai visita pacientes em um hospital terminal, você não encontra um paciente que está frente à morte falando, puxa vida, eu podia ter feito mais reuniões no escritório. Não tem esse tipo de fala. E, em geral, as falas são no sentido de não se ter desenvolvido melhor seus relacionamentos com as pessoas que, de algum modo, ele sente afeto, ama, etc. Né? Então, independente de causa, ideologia, etc., eu diria, não deixe para amanhã uma vontade que você tem de fazer uma declaração de amor ou de afeto para alguém. Aproveita as suas relações afetivas, porque elas vão também acabar. Obrigada, professora. A gente espera tê-lo novamente conosco. Tchau, Neide, e até mais isso.